Olá pessoal, eu sou o Fernando Bueno e aqui você encontra todas as informações sobre Proteus, tecnologia, BI e aplicativos integrados. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Entre também em nosso site para encontrar informações muito mais detalhadas sobre aquele processo que você está precisando para aplicar na sua empresa. Consultoria é aqui, links na descrição. Vamos falar primeiro de um ponto bem importante que não sei se todas as empresas mantêm isso aqui alinhado, mas por exemplo, você precisa ter uma estrutura de produto bem definida, tá? Essa estrutura de produto basicamente vai ter a matéria-prima, produtos intermediários, mão de obra, toda uma estrutura de um produto do seu PA, né, do seu produto acabado. Se você fabrica, por exemplo, um molho específico, se você está na indústria de alimentos, você vai ter amido de milho, você vai ter aroma, você vai ter componentes ali que fazem aquele produto funcionar, né? E aí está envolvido matéria-prima, produtos intermediários, embalagem, por exemplo, né? E mão de obra, tá? Isso aí precisa estar bem delimitado, qual que é a quantidade. E isso no seu Proteus você consegue delimitar muito bem, tá? Como eu disse aqui, mão de obra também é algo muito importante a ser visto, né? Qual que é o custo da sua mão de obra, que são os produtos mod que tem no Proteus, tá bom? Basicamente aqui, ó, estou mostrando um produto aqui que tem o produto mod, tá vendo? Todo produto que calcula a mão de obra no Proteus, que está ali na estrutura de produto, ele tem esse mod na frente do código, dessa forma, e o tipo MO. Tá bom? Então, você vai, primeira coisa para organizar a sua produção, você tem que cadastrar a sua estrutura de produto, tá? Aqui um exemplo simples, tá? De estrutura de produto, onde você tem ali o PA, né? Que é o produto com final 56, tá? Uma estrutura bem genérica, só para mostrar para você como que funciona. E ali os componentes, estrutura 2, item estrutura 2, item estrutura 3. E ali você pode ir desmembrando, e dentro da estrutura 2, por exemplo, você pode colocar subprodutos. Dentro da estrutura 3 você pode colocar outros subprodutos. Então, você vai ter uma árvore aí que compõe o seu produto acabado. Dessa forma você vai saber, eu uso 0,2 miligramas de tal componente, ou 1 quilo de tal componente, e isso vai se refletir na hora do apontamento. Quando você apontar a produção do PA, ele vai consumir em cadeia todos esses elementos, então você não vai se perder no estoque. Então, estrutura de produto é o primeiro passo aí para você começar a fazer sua produção no Proteus. Olhando aqui, uma forma, tá? Então você ali atrás você tem a estrutura de produto, e a estrutura de produto vai ser utilizada para criar a ordem de produção. Então, por exemplo, quando você cria uma ordem de produção, você vai lá e insere qual produto que você vai produzir, a quantidade dele e tudo mais. E aí existem algumas formas de você organizar essa ordem de produção, que pode ser por pedido de venda. Algumas empresas elas vendem, elas começam a produzir a partir da venda. Então existe uma forma de você criar ordem de produção pelo pedido de venda. Então, algumas fábricas de computadores, por exemplo, fazem isso, né? Eu não sei se isso acontece ainda, mas, por exemplo, se você ir lá fazer uma compra se você fizer uma compra de notebook no site da Dell, por exemplo, eles começam a produzir o computador a partir daquele momento. Isso é algo que eu ouvi há muito tempo atrás, não tenho certeza se isso funciona hoje dessa forma, mas existem empresas que a linha de produção é tão bem ajustada que a hora que entra o pedido de venda, que é aí que começa a se produzir. Então você pode até automatizar esse processo aqui. Então cria-se a ordem de produção através do pedido de vendas. Isso é muito, muito útil, né? Então você vai lá, quando você clica ali no pedido de vendas, você vai colocar alguns filtros aqui, por qual cliente, por qual produto que você vai produzir, ele vai gerar as ordens de produção. Eu acho esse método bem organizado, dependendo do seu tipo de negócio, tá? Então assim, você pode criar uma ordem de produção por pedido de venda. Uma outra forma aqui basicamente, você determinar como que vai ser a criação da sua ordem de produção, para você não depois ficar com um caminhão de ordem de produção ali,
sem efeito, né? Já aconteceu várias vezes nas implantações, ou nas manutenções que eu dei, OPs ali avulsas, sem saber o que fazer com elas, né? Então você precisa ter um planejamento das ordens de produção. Se você não vai fazer por pedido de venda e precisa estar sempre produzindo para gerar um estoque razoável, você precisa ver assim, você vai criar uma ordem de produção de um produto específico só para aquele dia ou para a semana, né, de produção, ou dependendo da matéria-prima que você tem disponível, se você está comprando muito ou pouco, ou da mão de obra disponível, alocação de mão de obra, como que você está organizando todo esse cenário seu, né, para poder realmente entender o seu cenário, né? Como que você está entendendo o seu cenário. Então, assim, dependendo da mão de obra disponível, se você organiza por semana, se você organiza por dia de produção, você precisa ter esse planejamento antes de sair criando ordens de produção, tá bom? É muito importante isso. Cuidado, aqui é um ponto importante que eu já vi acontecendo, tá? Você tem que tomar cuidado para não sair criando ordem de produção só para poder suprir o faturamento. Você está com aquele faturamento urgente, você está numa sexta-feira, todo mundo na correria e não tem produto suficiente. Isso é uma falha de programação, é uma falha de planejamento da OP. E aí o que acontece? Você começa a criar o OP, né, paliativamente só para suprir o seu estoque de PA. E aí você vai gerar N problemas em cascata, tá? Até você pegar esse rabo do cometa aí do que foi feito, você já está com um problema enorme dentro da sua empresa. É complicado isso daí, cuidado para não cair nisso. Então, planejamento primeiro, tá? Para não cair no problema de depois começar a correr atrás do rabo, que senão isso é um problema que gera custo, gera retrabalho para a empresa, dependendo do nível da sua produção, tá bom?